Comecei a investir há alguns meses e coloco 100% em renda fixa, CDB e Tesouro Direto. Antes, sempre aplicava no Tesouro Selic, mas mês passado decidi experimentar o pré-fixado. Não entendi exatamente de onde estou perdendo dinheiro nesse investimento. É depreciação por inflação mesmo? Pois é, esse é um post de um investidor que encontrei aqui na internet na última semana e que envolve um aspecto importante para a gente discutir aqui nesse vídeo. Não se deve investir naquilo que a gente não conhece, a não ser que você esteja disposto a perder dinheiro. Portanto, vamos entender o porquê, a princípio, o colega estaria tomando prejuízo, vamos comentar as principais características desse tipo de investimento, os principais mitos envolvendo a renda fixa e também vou te entregar um guia com os aspectos principais que você deve considerar quando for decidir entre os diferentes tipos de investimento oferecidos pelo Tesouro Direto. E com isso eu não quero aqui aumentar a barreira de entrada, dizer que investir, especialmente em renda fixa, é algo muito difícil ou inacessível, nada disso. Muito pelo contrário. Mas saber a característica, o comportamento de cada tipo de investimento é fundamental para não gerar uma sensação que pode estar errada, como no caso aqui do colega do post, que é aquela sensação de que ele pode estar perdendo dinheiro, que é o que de fato está em jogo aqui, caso ele esteja certo. A propósito, a partir do post dele, você acha que já dá para afirmar que ele está perdendo dinheiro ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E já vamos começar desmistificando uma das principais pegadinhas da renda fixa que todos precisam entender. A renda é fixa, mas varia. Vamos entender como isso acontece. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou Evandro Troco e aqui a gente troca conhecimento sobre investimentos, finanças, vida, não necessariamente nessa ordem. Então vamos entender esse negócio da renda ser fixa, mas variar. Quando a gente abre o site do Tesouro Direto, a gente vai encontrar aqui uma série de investimentos sendo oferecidos, mas que a gente pode dividir em 3 grupos. A gente vai ter o primeiro grupo aqui envolvendo o Tesouro Selic, que vai estar num grupo que a gente vai chamar de pós-fixados. A gente vai ter um outro grupo que, como o próprio nome já diz, vai ser o grupo dos títulos pré-fixados, e a gente vai ter aqui também mais um grupo, o terceiro grupo, que vão ser os títulos, os investimentos que vão ser vinculados ao IPCA. A gente vai chamar aqui de um grupo híbrido, e que a gente vai entender como funciona logo aqui na sequência. Então vamos começar aqui falando do Tesouro Selic. Ele vai ser um título pós-fixado, como eu falei agora há pouco, que rende conforme a taxa Selic. Aqui quando a gente pega a própria palavra aqui pós-fixado, o fixado vai sempre se referir à taxa, à remuneração que você vai ter ao investir nesse título e que vai ser definida em um momento posterior, aqui conforme a taxa Selic. E aqui eu trouxe um recorte, até relativamente curto, mas só para a gente ter uma ideia das variações da taxa Selic que a gente tem tido no período. Então repara aqui que no último ano, a cada novo ciclo, a taxa Selic ela tem variado. E como que isso aqui funciona? A cada 45 dias é feita uma reunião pelo Copom, pelo Banco Central, que define qual que vai ser a taxa Selic ali para o próximo ciclo. E como que isso aqui interfere num possível investimento em Tesouro Selic? Interfere em praticamente tudo, Se a gente pegar aqui como exemplo esse título do Tesouro Selic em 2028, vejam que ele vai ter o vencimento aqui em 1º de março de 2028. Então, se a gente for considerar que daqui até março vão ser várias reuniões do Copom, então a gente não sabe para onde a trajetória da taxa Selic ela vai seguir, porque a cada reunião é definida uma nova taxa. Então, como não tem como saber qual que vai ser a taxa até o vencimento, a gente considera esse título como pós-fixado. Ela vai ser fixada só em um momento posterior. Além disso, é um título de baixíssima volatilidade e que, por consequência, ele vai ser ideal para se alocar às reservas, tanto reservas de emergência quanto uma reserva de oportunidade. Então, falando aqui do tesouro pré-fixado, que inclusive é o caso do post, do investidor que estaria tomando prejuízo, ele investiu num tesouro pré-fixado com juros semestrais, como que funciona? Aqui nesse caso ele vai ter uma taxa definida no momento da compra. Então quando a gente pega aqui como exemplo esse tesouro pré-fixado 2028, ele está oferecendo uma taxa aqui de 13,38% ao ano e com vencimento em 1º de janeiro de 2028. E aqui por que essa informação é importante para a gente? Vamos fazer uma representação aqui de como que funcionaria caso a gente comprasse esse tesouro pré-fixado com vencimento ali em 2028. Então como é que seria nesse caso? Você estaria fazendo investimento aqui hoje, em 2025, e teria
o vencimento do seu título lá em 2028, em que ele iria pagar o equivalente a 13,38% ali ao ano. Só que como é que funciona aqui? A trajetória de rendimento, né, de rentabilidade desse investimento, dentre hoje até lá no vencimento em 2028, ela não vai se dar aqui numa reta, né, em algo assim linear. Não é assim que vai funcionar. O desempenho dele, na verdade, eu vou até exagerar aqui na representação, mas mais para fins didáticos, ele vai ser mais próximo a essa realidade aqui. Então, dentre hoje até lá no vencimento, vai haver, deixa eu fazer aqui de novo, dentre hoje até o vencimento, vai haver aqui variações diárias, tendo inclusive períodos aqui em que essa rentabilidade vai ser negativa. E por que que isso acontece? Isso acontece porque o título ele é valorizado de acordo com essa fórmula aqui que a gente está vendo na tela. Então eu vou ter aqui em um dos lados o valor do meu título naquele dia e do outro lado da equação eu vou ter aqui no denominador, que é o que importa para a gente, eu vou ter a taxa representada aqui por essa letra I. E o que a gente depreende, né? O que a gente entende a partir disso é que a gente vai ter uma relação inversamente proporcional ao valor do meu título em relação ao valor da taxa. Ou seja, a taxa subiu aqui no denominador, eu vou ter como consequência uma desvalorização aqui no valor do meu título. Mas para ficar mais claro, vamos usar aqui os dados reais do histórico de preços e taxas envolvendo esse próprio título do Tesouro Prefixado de 2028. Então vamos pegar aqui como exemplo, imagine o seguinte, vamos pegar esse período aqui de julho de 2025. Então o que vocês podem perceber que ele em julho, em determinado momento, foi oferecido, né, foi disponibilizado esse título prefixado a uma taxa de pouco mais de 13,70% ao ano. Então imagine que nessa época eu fui lá e investi, comprei o título prefixado a essa taxa de pouco mais de 13,70% ao ano. Dali para frente, vocês podem reparar aqui no gráfico que as taxas elas foram só reduzindo. Então o que acontece aqui para quem investiu nessas circunstâncias? A gente tem uma situação contrária, né, daqui do que eu falei agora no exemplo, agora há pouco, né? Então, como eu vou ter aqui no caso as taxas reduzindo aqui no denominador, como consequência, eu vou ter a valorização do meu título. Então, quem comprou aquela taxa de prefixado acima de 13,70% ao ano, desde então tem tido retornos positivos no seu investimento. Agora, o contrário também é válido. Vamos imaginar aqui agora o exemplo contrário. Então vamos supor que em vez de lá de julho, né, o início de julho, alguém tenha comprado, adquirido esse mesmo título prefixado com vencimento em 2028, mas aqui no caso a pessoa investiu ali em meados de agosto. Então reparem que aqui no gráfico, para quem investiu nessa época, a taxa estava ali abaixo de 13,20% ao ano. E da mesma maneira que a gente fez anteriormente, vocês podem reparar que desde então, no caso aqui, a taxa subiu, né? Ela ficou acima desse patamar de 13,20%. Então a gente vai ter a situação contrária aqui agora. Então se a gente teve agora um cenário em que a taxa subiu, né? Recapitulando, a pessoa comprou ali em agosto um título prefixado que estava sendo oferecido a uma taxa de 13,20% ao ano. Dali para frente a taxa só subiu. Então, como ela comprou a 13,20% ao ano, a taxa subiu. Como consequência, o valor do título dessa pessoa que fez esse investimento, ele está tendo algum prejuízo. Mas como eu mostrei aqui anteriormente, esse suposto prejuízo, ele somente vai se dar nesse trajeto entre o investimento até lá no vencimento. Então, caso a pessoa leve o investimento até 2028, aqui no caso, ela garante a rentabilidade dela dos 13,38% sem nenhum tipo de prejuízo. E toda essa dinâmica que eu comentei, ela trata da marcação a mercado, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal tratando exclusivamente sobre ela, e que também nos ajuda, de certa forma, a definir como critério se vale a pena ou não você decidir investir em um tesouro prefixado. São duas situações. A primeira é se você tiver disponibilidade de deixar o investimento até lá
no vencimento, que aí nesse caso você não precisaria se preocupar com as oscilações no meio do caminho. Já no outro caso, caso você queira obter ganhos com a marcação a mercado, você deveria então estar apostando na queda dos juros, ou seja, você compra um título pré-fixado hoje a uma determinada taxa e você teria que apostar, com base nos seus conhecimentos, que a taxa de juros ela se reduziria dali para frente. Então você poderia fazer um resgate antecipado desse investimento, obtendo retornos bastante positivos. E complementando, a gente pode partir aqui então para o Tesouro IPCA+, que vai ser um investimento híbrido, isso porque ele vai combinar tanto as características dos pré-fixados quanto dos pós-fixados. Então, se a gente pegar aqui como exemplo esse Tesouro IPCA+ 2029, a gente vai ver que na parte da remuneração dele ele vai ter dois componentes. Um aqui do IPCA+, e outro aqui que vai ser uma taxa fixa. Falando aqui do IPCA+, como o investimento ele vai ter um vencimento lá em 2029, e o IPCA, a inflação é um dado assim, um índice dinâmico, que depende do desenvolvimento das atividades econômicas, somente lá na frente, lá em 2029, que a gente vai saber, a gente vai ter condições de saber qual foi a inflação real durante esse período. Por isso, ele vai ser aqui o fator, o componente pós-fixado, aqui da remuneração desse título IPCA+. E essa outra taxa aqui, no caso de 8%, vai ser o componente pré-fixado, porque você já sabe que independentemente do valor da inflação no período, você vai receber, caso leve o investimento até o vencimento, que você vai receber 8% acima da inflação. E até por isso, esses títulos aí do IPCA+, eles vão estar sujeitos também aos efeitos de marcação a mercado, assim como os títulos do pré-fixado. Então, toda aquela questão de, eventualmente, se você fizer um resgate antecipado, antes do vencimento, você vai estar sujeito ao preço do dia do seu título, o que pode ocasionar tanto numa valorização quanto em uma desvalorização. E até por isso, ele vai ser indicado para objetivos de médio e longo prazo. E aqui até um comentário interessante. Quando a gente pega esse recorte e vê aqui esses títulos sendo oferecidos pelo Tesouro Direto, e a gente vê taxas nesses patamares aqui de 7% e eventualmente até 8% acima da inflação, isso é uma coisa tipicamente de Brasil. Dificilmente a gente vai encontrar outro país que na renda fixa, que nos títulos do Estado, seja oferecida uma remuneração real tão expressiva assim. Então, aqui no caso do Tesouro IPCA+, o grande benefício dele é que ele te dá um ganho real, Ele mantém o seu poder de compra porque você está tendo uma remuneração aqui acima da inflação. E aqui eu coloquei como adicional também dois outros títulos, dois outros investimentos que também são oferecidos dentro do Tesouro Direto e que também são vinculados ao IPCA, que vai ser o caso aqui do Tesouro Renda Mais, que é um investimento mais voltado para aposentadoria, que como é que funciona, dando uma pincelada aqui rápida, você vai fazer aportes mensais e numa janela de tempo de 15, 20 anos, a partir dali você receberia uma remuneração mensal pelos próximos 240 meses, o que seria o equivalente aí a 20 anos. E no caso aqui do Tesouro Educa Mais, ele já é, de certa forma, um incentivo para visando educação, como o próprio nome já diz. Para você, eventualmente, daqui a 18 anos, poder pagar uma faculdade para algum parente seu. Então ele vai oferecer, também num investimento vinculado à inflação, mas ele vai te oferecer uma remuneração mensal ali pelo período equivalente a 60 meses, que aí seria também correspondente a 5 anos. Então é dessa forma também que funcionam os títulos do IPCA+, e que também são sujeitos a efeitos de marcação a mercado por ter dois componentes, tanto pós-fixados quanto pré-fixados no componente, o que compõe a sua remuneração. E então aqui resumindo, a gente pode considerar dois grandes grupos. A gente vai ter um grupo para os investimentos pré-fixados e um outro grupo para os investimentos pós-fixados. Vou colocar aqui os pós-fixados em azul, os pré-fixados em verde e a interseção entre os dois aqui em amarelo. Então a gente vai ter que o Tesouro Selic, pelas características que a gente viu agora há pouco, vai ser um título pós-fixado. A gente vai ter o Tesouro pré-fixado, que como o próprio nome já diz, vai ser remunerado de forma pré-fixada, e a gente vai ter também o Tesouro IPCA+, que vai estar aqui no meio termo, isso porque ele combina características
tanto do pós quanto do pré-fixado. Entendido tudo isso, agora vamos voltar para o caso do investidor que estaria perdendo dinheiro no tesouro pré-fixado. Por que então que o investidor viu prejuízo no seu extrato? Bem, ele fez a aquisição do investimento dele, né, em pré-fixado, ele fez a uma taxa de 3,66% ao ano. E no rendimento que ele viu até 29 de agosto de 2025, ele viu esse prejuízo aqui no extrato, né? Então vamos entender aqui o que aconteceu utilizando os dados aqui do próprio site do Tesouro Direto. Então, qual que seria a situação aqui dele? Ele adquiriu o título a uma taxa aqui de 13,66%. Então, se a gente pegar aqui no gráfico, vai ser algo aqui nessa linha que eu estou traçando. Um pouco mais aqui de um pouco menos de 3,70%. Então, ele adquiriu o título a essa taxa. E ali no final de agosto, vamos fazer o recorte aqui para o final de agosto, que vai ser entre esse período aqui representado. Vamos traçar aqui uma linha pontilhada como referência. O que aconteceu, então, do momento em que ele fez o investimento até o momento em que ele conferiu o extrato? A taxa só aumentou nesse período. E como a gente viu anteriormente, de como funciona a remuneração dos títulos pré-fixados, que eles seguem essa fórmula daqui que vocês estão vendo aí na tela. Então, se eu tive um aumento aqui da taxa de juros no meu denominador, como a gente está vendo aqui, como consequência, do outro lado, ele inevitavelmente vai ter um prejuízo no seu investimento naquele período. Mas se lembra que no início do vídeo eu perguntei se a partir do relato dele, se você achava que ele estaria tendo prejuízo ou não? Poderia parecer uma resposta óbvia, mas não é, justamente pelo que a gente viu, que é o fato de que esse prejuízo ele só vai se concretizar caso ele venda ou resgate, né, no caso, esse investimento antes do vencimento e caia aqui em uma dessas faixas, que justamente é uma que ele está vendo no extrato nesse momento. Mas se ele levar o investimento aqui até o vencimento, que seria aqui no caso, dia 1º de janeiro de 2035, aí sim ele vai ter essa remuneração de 13,66% que ele contratou lá no início, garantida. E aqui cabe um comentário sobre um outro vídeo que gravei aqui para o canal, que inclusive é parte de uma série na qual eu comparo a rentabilidade do Tesouro Pré-fixado com o Tesouro Selic, em que eu falo da importância que o investimento em Tesouro Pré-fixado ele seja feito de forma fracionada, em partes. E por que isso? No caso aqui do colega, eu não sei se esses R$ 246,20 se isso é muito ou pouco em relação ao patrimônio dele. Mas vamos considerar que seja muito. O fato dele ter concentrado aqui de uma vezada só, como a gente diz aqui, o investimento em um dia, isso fez com que ele tivesse tido um azar de que dali para frente a taxa fosse aumentando. Então toda vez que ele fosse olhar o extrato na corretora, ele ia ver um prejuízo na tela, como é o caso aqui. A taxa até chegou a reduzir em períodos subsequentes, mas voltou a subir. Então quando você distribui os investimentos em partes, em dias diferentes, você faz um investimento concentrado aqui, depois um outro aqui, depois um outro aqui e acolá, você de certa forma você distribui o seu investimento e você acaba reduzindo, mitigando os riscos. Com isso você tem menos chances de dar o azar de investir justamente no dia em que a taxa seja desfavorável. Ficou claro isso? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. E como prometido, aqui um guia envolvendo os títulos do Tesouro Direto, começando aqui pelo Tesouro Selic. Em relação à oscilação, ele vai ter uma baixa oscilação, a remuneração dele é atrelada ao investimento pós-fixado e como uso recomendado, ele é ideal para reservas, tanto de emergência quanto de oportunidade. Já que no caso do Tesouro Pré-fixado, ele vai oferecer uma oscilação alta, o tipo de remuneração dele é pré-fixado, como o próprio nome já diz, e como uso recomendado, a gente vai ter aqui um médio prazo. A gente viu ali que a gente tem tesouros pré-fixados com vencimento ali já próximo em 2028, outros em 2035, então uma janela ali de até 10 anos. E para o Tesouro IPCA+, ele também vai apresentar uma oscilação alta, ele vai ter uma remuneração híbrida, né? Justamente por ele combinar aqui tanto os elementos do pós quanto do pré-fixado, e como uso recomendado a gente vai ter tanto
a questão de médio prazo, né, caso alguém queira operar com a marcação a mercado e fazer um resgate antecipado desse investimento, quanto no longo prazo para eventual aposentadoria, uma vez que esse tipo de investimento ele garante o poder de compra, né, por dar uma remuneração acima da inflação. E aqui vamos dar uma pincelada sobre alguns mitos e armadilhas envolvendo esses investimentos do Tesouro Direto. É possível perder dinheiro? Sim, como a gente viu, caso você faça um resgate antecipado dos títulos prefixados ou dos títulos IPCA+, você está sujeito à perda de dinheiro. Mas sempre lembrando que caso você leve o investimento até o vencimento, aí você tem a sua rentabilidade garantida. O prefixado leva em conta a inflação? E não, apesar de ter uma inflação que a gente chama de implícita dentro do valor da taxa oferecida, por exemplo, se você encontrar um prefixado pagando 13% ao ano, o Tesouro Direto, ao disponibilizar esse título a essa taxa, ele imagina que a inflação naquele período vai ser na ordem talvez ali de 6%. Mas se a inflação real for de 14%, acima dos 13% que ele está oferecendo, aí você teria perda do seu poder de compra. Então, na realidade, o prefixado ele não protege contra a inflação. O único título que oferece essa modalidade, esse benefício, seria o Tesouro IPCA+. Uma outra que gera muita dúvida é que se a renda fixa é realmente fixa, e a gente viu que não necessariamente, apenas se você levar o seu investimento até lá no vencimento. E até por isso, a gente pode responder até uma outra armadilha, que é de que também nem todo investimento do Tesouro Direto é indicado, é adequado para você usar como reserva, seja de emergência ou de oportunidade. Então a gente pode ver aqui os diferentes perfis e características dos investimentos oferecidos pelo Tesouro Direto. A gente viu que o investidor que investiu em prefixado e viu um prejuízo ali em determinado momento, a gente pode ver que caso ele leve o investimento até o vencimento, ele vai ter a rentabilidade dele garantida. Mas agora eu gostaria de ouvir de você. Você já teve alguma experiência desse tipo? De investir em um prefixado ou mesmo um tesouro IPCA+, e se assustar com algum prejuízo que você consultou em algum momento? Compartilhe a sua história aqui com a gente nos comentários, lembrando-se de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Até uma próxima.